Oi, maravilhosas! Bora! Vamos lá para mais um dia do nosso estudo. Partiu. Hoje, tem que pegar ali, ó. Bom dia, mamãe, Bispa Dulce. Hoje eu acredito que a senhora tá com o cronograma aí? Quem tá com o cronograma, olha aí pra nós. Bom dia. Bom dia, Grazi. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Poder Feminino, Capas Fashions. Bom dia. Eu acredito que hoje nós vamos finalizar, né, Jeremias, com o capítulo 51 e 52. Bora lá então? Quem puder confirmar, e confirma pra mim no cronograma, já é isso mesmo. Que o meu tá em algum lugar ali. Hoje eu tenho que terminar antes das 8 pro Paulo entrar aqui. Então vamos. Que ele tem audiência hoje. O poder e a queda da Babilônia. Assim diz o Senhor. Versículo 51. Vamos orar, né? Já cheguei no gás da mentoria. Deixa eu enviar aqui para as meninas, só para as meninas que sempre acompanham aqui. Fazer nossa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Paizinho amado, Paizinho querido, por mais uma oportunidade de estar aqui reunidos com a Tua Palavra. Obrigada, Senhor, por mais um devocional, pela Tua Palavra revelada. Obrigada, Senhor. Tu és maravilhoso. Nós te glorificamos, nós rendemos graças a Ti. Abre os nossos olhos espirituais para que a gente aprenda mais de Ti hoje e sempre. Amém? Amém. Isso daí. Então, bora. Versículo 1, capítulo 51. O poder e a queda da Babilônia. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Lebecamai. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que apadejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que o faz e com o seu, e contra o que presume a sua couraça. Não poupeis os seus jovens, destruí de todo o seu exército. Caiam mortos na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas. Porque Israel e Judá não enuivaram do seu Deus, do Senhor dos exércitos, mas a terra dos caldeus está cheia de culpas perante o Santo de Israel. Fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua praga. A Babilônia era um corpo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra do seu vinho. Beberam as nações, por isso enlouqueceram. Repentinamente caiu a Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua ferida, porventura sarará. Aqui no versículo 5, apesar das aparências, né? Deus não havia se esquecido do seu povo, nem abandonado. O propósito de Deus ao levantar a Babilônia era disciplinar e purificar o seu povo, o Santo de Israel. É uma designação para Deus, usada com frequência pelo profeta Isaías, que enfatiza a pureza moral perfeita de Deus, né? Então, aqui no versículo 5 fala: porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus. Enviuvaram, ou seja, elas não estão viúvas. Ou seja, a noiva do Senhor aqui, ela não estava sozinha,
né? Que Deus ainda era o noivo, né? Quem cuidava dela, né? Era o cabeça ali. Hoje a gente na mentoria nós falamos, né? A gente falamos, Deus me livre. Nós falamos na mentoria que o homem, né, é o patriarca, que o Senhor, Deus, é o patriarca, né? Mas a terra dos caldeus está cheia de culpas perante o Santo de Israel. Então é nesse sentido. Versículo 9. Queríamos curar Babilônia, ela porém não sarou. Deixá-la e cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até o céu e se eleva até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e anunciemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis dos medos, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai estandarte contra os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai emboscadas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim. À medida da tua avareza, jurou o Senhor dos Exércitos por si mesmo, dizendo: encher-te-ei certamente de homens como de gafanhotos, e eles cantarão sobre ti o eia dos que pisam as uvas. Ele fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair os ventos. Então é o Senhor que faz, né? É Deus que faz. Versículo 17. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Vaidades são obra ridícula. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. E Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Glória a Deus. Aqui do 17 ao 19, o Deus Criador de tudo, né? Todo-Poderoso, é contrastado com os ídolos imprestáveis da Babilônia. A diferença é simples. Deus é real e os ídolos não. Né? Deus é Deus e os ídolos não. A dependência total de qualquer coisa que não seja o Deus verdadeiro não passa de esperança fútil. Então, pra gente parece tão claro, né? Mas para as pessoas parece que elas estão cegas aqui. Essas pessoas. Versículo 20. Tu, Babilônia, eras meu martelo e minhas armas de guerra. Por meio de ti, despedacei nações e destruí reis. Conta aí, Grazi, o que Deus falou com você? Bom dia, Nadine. Versículo 20. Tu, Babilônia, eras meu martelo e minhas armas de guerra por meio de ti. Como eu sempre falo, minha esperança só está em Deus. Glória a Deus, exatamente. Exatamente. Por meio de ti, despedacei o cavalo e o seu cavaleiro. Despedacei o carro e o seu cocheiro.
Por meio de ti despedacei o homem e a mulher, despedacei o velho e o moço, despedacei o jovem e a virgem. Por meio de ti despedacei o pastor e o seu rebanho, despedacei o lavrador e a sua junta de bois, despedacei governadores e vice-reis. Agarrei ante os vossos próprios olhos a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia, toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Eis que sou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor, que destróis toda a terra. Estenderei a mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte em chamas. De ti não se tirarão pedras, nem para o ângulo, nem para fundamentos, porque te tornarás em desolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai estandarte na terra. Tocai trombetas entre as nações, consagrai as nações contra ela. Convocai contra ela os reinos de Ararat, Mine e Askenaz. Ordenai contra ela chefes. Fazei subir cavalos como gafanhotos enriçados. Consagrai contra ela as nações, os reis dos medos, os seus governadores, todos os seus vices-reis e toda a terra do seu domínio. Estremece a terra e se contorce em dores, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra da Babilônia uma desolação, sem que haja quem nela habite. Os valentes da Babilônia cessaram de pelejar, permanecem nas fortalezas, desfaleceu-lhes a força, tornaram-se como mulheres, estão em chamas em suas moradas. Quebrados os seus ferrolhos, sai um correio ao encontro de outro correio, um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados, que os vaus estão ocupados e as defesas queimadas e os homens de guerra amedrontados. E porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a filha da Babilônia é como a eira, quando é aplanada e pisada, ainda um pouco, e o tempo da ceifa lhe virá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, esmagou-nos e fez-nos nós um objeto inútil, como monstro marinho nos tragou, encheu a sua barriga das nossas comidas finas e nos arrojou fora. A violência que se fez a mim e a minha carne caia sobre a Babilônia. Diga a moradora de Sião, o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia. Diga, Jerusalém. Pelo que assim diz o Senhor, eis que pleitearei a tua causa e te vingarei da vingança que se tomou contra ti. Secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. Babilônia se tornará em montões de ruína, moradas de chacais, objeto de espanto e assombro, e não haverá quem nela habite. Ainda que juntos rujam como leões e rosnem como cachorros de leões, estando eles enganados, preparar-lhes-ei um banquete, embriagá-los-ei para que se regozijem e durmam sono eterno e não acordem, diz o Senhor. Aqui no versículo 36, Deus é retratado como um defensor divino que pleitearia a causa de Israel. Grande calamidade sobreviria à Babilônia. E no versículo 40, fá-los-ei descer como cordeiros ao matadouro, como carneiros e bodes. Ou seja, o cordeiro é aquele animal que ele sabe que ele vai para o sacrifício e ele fica quietinho, fica caladinho, ele não contesta nada, ele simplesmente entende que ele vai morrer e pronto. Eita! Como foi tomada a Babilônia e apanhada de surpresa, a glória de toda a terra, como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. O mar é vindo sobre Babilônia, coberta está o tumulto das suas ondas.
Tornaram-se as suas cidades em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela homem algum. 44. Castigarei Abel na Babilônia e farei que lance de sua boca o que havia tragado. E nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. 45. Sai do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua vida do brasume da ira do Senhor. Não desfaleça o vosso coração, não temais o rumor que há de ouvir na terra, pois virá num ano um rumor, no outro ano outro rumor. Haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus cairão, transpassados no meio dela. Os céus e a terra e tudo quanto neles há jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair transpassados os de Israel, assim em Babilônia cairão transpassados os de toda a terra. Vós que escapastes da espada, ide-vos, não pareis de longe lembrai-vos do Senhor, e suba Jerusalém a vossa mente. Direis, envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio, vergonha cobriu-nos os rostos, porque vieram estrangeiros e entraram nos santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei as suas imagens de escultura, e gemerão os transpassados em toda a sua terra. Ainda que a Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse no alto a sua fortaleza, de mim viriam destruidores contra ela, diz o Senhor. De Babilônia se ouvem gritos, e da terra dos caldeus o ruído de grande destruição. Porque o Senhor destrói Babilônia e faz parecer nela a sua grande voz. Bramarão as ondas do inimigo como muitas águas. Ouvir-se-á o tumulto da sua voz, porque o destruidor vem contra ela, contra a Babilônia. Os seus valentes estão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, Deus que dá a praga, certamente ele retribuirá. Aqui, vamos terminar de ler tudo, né? 57. Embriagarei os seus príncipes, os seus sábios, os seus governadores, os seus vice-reis e os seus valentes. Dormirão o sono eterno e não acordarão, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo. Assim trabalharão os povos em vão, e para o fogo se afadigaram as nações. Palavra que mandou Jeremias, o profeta, a Seraías, filho de Nerias, filho de Maacéias, indo este com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no 4º ano do seu reinado. Seraías era o camareiro-mor. Ele escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, a saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia. Disse Jeremias a Seraías: quando chegares a Babilônia, vê que leias em voz alta todas essas palavras, e dirás: ó Senhor, falaste a respeito desse lugar, que o exterminarias, a fim de que nada fique nele, nem homem, nem animal, e que se tornaria em perpétuas assolações. Quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates.
E dirás: assim será fundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. Então, aqui fala. Bom dia, Valéria. Aqui fala, até aqui fala sobre as palavras de Jeremias, né? E no próximo capítulo, no último capítulo de Jeremias, no 52, do 1 ao 34, apresenta aqui semelhanças impressionantes com o relato de 2 Reis 24 e constitui um apogeu aprimorado para o ministério de Jeremias. É possível que esse apêndice tenha sido incluído para mostrar o cumprimento da palavra de Deus proclamada por intermédio do seu profeta Jeremias. Então, aqui já não é mais Jeremias falando, né? Vamos ler aqui o versículo. Bom dia. Do versículo 1 do 32. Tinha Zedequias a idade de 20 anos. Deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho, meninas. Ó, 21 anos quando começou a reinar. E reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Hamutal e era filha de Jeremias, de Libna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo o que fizera Jeoaquim. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Sucedeu que em o 9º ano do reinado, o versículo 4. Aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Então aqui está mostrando o cumprimento de toda a palavra que Jeremias falou aqui nesses 51 capítulos, né? Ele e todo o seu exército e se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até um 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei, a respeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor. E se foram pelo caminho da campina. Porém, um exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Ramate, e este lhe pronunciou a sentença. Matou o rei da Babilônia os filhos de Zedequias à sua própria vista, bem assim todos os príncipes de Judá e Ribla. Vazou os olhos de Zedequias, atou-o com 2 cadeias de bronze. Gente, que terrível isso, hein? Levou-os à Babilônia e os conservou no cárcere até o dia de sua morte. No 10º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, o chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém
E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estava como chefe da guarda derribou todos os muros em derredor de Jerusalém. Dos mais pobres do povo, o mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou os cativos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze. Aqui é um resumo de todo o livro de Jeremias, né? Esse capítulo é um resumão de tudo que aconteceu. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também os suportes, e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, as espavitadeiras, as bacias, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com os que se administrava. Tomou também o chefe da guarda os copos, os braseiros, as bacias, as panelas, os candeeiros, os recipientes de incenso e as taças, tudo quanto fosse de ouro ou de prata, quanto às duas colunas, ao mar e aos suportes que Salomão fizera para a casa do Senhor. O peso do bronze de todos esses utensílios era incalculável, ou seja, né, era muito grande. 21. Quanto às colunas, a altura de uma era de 18 côvados, um cordão de 12 côvados a cercava, e a grossura era de 4 dedos. Era oca. Sobre ela havia um capitel de bronze, a altura de cada um era de 5 côvados. A obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor era de bronze. Semelhante a essa era a outra coluna com as romãs. Havia 96 romãs aos lados. As romãs todas sobre a obra de rede ao redor eram 100. Levou também o chefe da guarda, Seraías, sumo sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas da porta. Da cidade tomou a um oficial que era comandante das tropas de guerra, e a 7 homens do que eram conselheiros pessoais do rei, e se achavam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que alistava o povo da terra, e a 60 homens do povo do lugar que se achavam na cidade. Vamos ler aqui o 26 e 27 e comentar. Tomando-os Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia, a Ribla. O rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate. Então, a palavra do Senhor, proclamada por meio do seu profeta fiel, Jeremias, se cumpriu. O reino de Judá caiu como consequência do seu pecado. Então, a gente vê que tudo que Jeremias estava avisando para o povo, ele estava profetizando, e o povo indo contra ele, falando mal dele, né? Se concretizou. A palavra do Senhor não volta vazia. Se ele mandou falar, é porque vai acontecer, né? 28. Assim Judá foi levado cativo para fora de sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio no 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, levou ele cativas de Jerusalém 832 pessoas. No ano 23º de Nabucodonosor, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativas dentre os judeus 745 pessoas. Todas as pessoas são 4.600. E para a gente finalizar, vamos ler do versículo 31 ao 34.
libertado e honrado o rei Jeoaquim. No 37º ano do cativeiro de Jeoaquim, rei de Judá, no dia 25 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou a Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que os reis que estavam consigo em Babilônia. Mudou-lhes as vestes dos cárceres e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E a parte do rei da Babilônia que lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária até o dia da sua morte, durante os dias da sua vida. Olha aí que legal, né? Então, aquele povo ainda teve o exílio, né? Foi tirado do cativeiro, foi libertado e honrado. Olha aí que privilégio, né? De prisioneiro a convidado do rei, sentando na mesa do rei. Então, Deus tinha um grande propósito nisso. E a partir de amanhã, então, nós vamos começar aqui em Lamentações, que é um livro também escrito por Jeremias. Eu acredito que a gente vai continuar aí vendo o que Deus tem para falar conosco através de Jeremias, amém? Que foi um profeta que ministrou durante 40 anos. Ele profetizou durante os reinados de Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias, reis de Judá. E o livro de Lamentações foi escrito no final do seu ministério de Jeremias, tá? Então amanhã a gente vai iniciar com esse livro. Bom dia, Laís, seja bem-vinda. Tô te vendo aqui. Então vamos finalizar com a oração. Hoje foi mais rapidinho, só 2 capítulos. A gente tá entrando um pouquinho... esses 2 dias a gente entrou um pouco mais tarde, mas acredito que amanhã a gente vai entrar no horário, tá? Porque a gente vai começar a nossa mentoria mais cedo, pra terminar mais cedo. No máximo 7 horas, e aí eu consigo estar aqui às 7h07, tá bom? Pontualmente. Bora. Então, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos e agradecemos, porque o Senhor é bom, o Senhor é digno de ser louvado, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. Obrigada, Pai, por mais um dia. Obrigada por estar conosco, por ser a nossa rocha, por ser o nosso libertador, por ser o nosso exílio, aquele que tirou-nos do cativeiro, nos libertou, abriu a janela, abriu a porta, abriu a cela, tirou as correntes. Obrigada, Senhor, por levar todos os nossos pecados naquela cruz. Obrigada, meu Pai, por enviar Jesus para ser o nosso maior exemplo, o nosso maior libertador. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de ler a Tua Palavra e entender um pouco mais. Como é bom saber mais de Ti, saber mais dos Teus propósitos, saber mais, conhecer mais do Teu povo, de como tudo começou. Queremos, Senhor, aprofundar ainda mais. Revela a nós os segredos que o Senhor tem. Glória a Deus. Nós te amamos. Amém. Até amanhã, então, maravilhosos. Beijo. Até mais.